Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, às nossas aulas. Hoje a aula vai ser de biologia e manejo de plantas daninhas, certo? Como a gente havia comentado. Eu ainda não coloquei as coisas no portal das disciplinas, porque até a semana passada o portal estava dando um probleminha, teve que fazer uma migração, mas a partir dessa semana eu já vou introduzindo o material lá, tá bom? Então, hoje a aula a primeira aula aí sobre plantas daninhas. E ao final da aula, né, tem uma atividade também para vocês entregarem na próxima aula. Então, daqui 15 dias, tá? E todo esse material também vou mandar por e-mail, né, por intermédio aí das representantes, ok? Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos fazer uma introdução, né, sobre o assunto e falar da importância e do histórico, né, a importância de se estudar a biologia das plantas daninhas. E o histórico disso, da ciência das plantas daninhas no mundo e no Brasil, né? Como é que surgiu isso, como a coisa vem evoluindo. Vamos lá. Agricultura sustentável, né? Hoje é um tema recorrente, todos vocês sabem disso, né? E trouxe como inovações a questão aí dos conceitos de manejo integrado. Então, como é que a gente pode trabalhar, né, diversas práticas, diversas metodologias de forma conjunta para obter os melhores resultados. E, obviamente, que isso se aplica, então, a perdas na produção de alimentos, né, em decorrência de pragas, doenças e, obviamente, de plantas daninhas, que em algumas culturas isso é bastante prejudicial. E tudo isso sempre com foco na questão da contínua, né, do contínuo aumento da população mundial. Então, cada vez mais vão ser necessários aí insumos, técnicas, práticas atualizadas para que a gente continue produzindo alimento de qualidade em preços, né, adequados para essa população que ainda só cresce no mundo. Bom, só para vocês terem uma ideia de como é que vem ocorrendo a evolução, né? Aqui eu vou falar de duas áreas, mas como é que a agricultura vem se desenvolvendo. Olha só que interessante. Em 1965, no Brasil, produzia-se em torno de 20 milhões de toneladas de grãos, né? E nós tínhamos uma população de 80 milhões de habitantes. Isso ficava aí tão próximo, né, dos 250 quilos de grãos por habitante, ok? Sendo produzido numa área de 21 milhões de hectares. Já em 2008, olha só que interessante, passamos a produzir 144 milhões de toneladas de grãos, ok? Então, a quantidade aí per capita de 758 quilos de grãos por habitantes, numa área de plantio de 48 milhões de hectares. Então, vejam, né? Um pouquinho mais do que o dobro da área, ok? E o aumento na produção muito maior. Então, a área plantada, ela dobrou, mas a quantidade de grãos foi muito mais do que o dobro, certo? 7 vezes mais. Isso por quê? Por conta da utilização de novas técnicas, de novas práticas, de insumos melhores, dos defensivos, dos herbicidas, né? E por aí vai. E em 2018 e 2019, a safra, né, foi de 242 milhões de toneladas de grãos. Mas aí nós já tínhamos uma população de 200 milhões de habitantes, ok? E a área de plantio também aumentou, obviamente, né? Não dobrou de 2008 para cá, para 2019, mas olha o avanço na produção de toneladas de grãos que nós tivemos nesse período, né? Isso mostra a importância desses estudos
dentro da agronomia, dentro da agropecuária. Com relação à pecuária, em 1965, nós produzíamos em torno de 2,1 milhões de toneladas de carne, que representava 25 quilos por habitante por ano. Em 2006, né, nós já aumentamos nossa produção em 10 vezes aí, né, para 20 milhões de toneladas de carne e representando os 100 quilos por habitante por ano. Olha que bacana, né? A produção aumentou 10 vezes e as áreas de pastagem cresceram apenas 15%. Então, isso reflete muito a questão do que é a produtividade. A gente aumenta a produção um pouco, né, ou nenhum aumento de área, e a pecuária ainda tem muito para avançar nesse sentido. Qual seria, então, o conceito de planta daninha, né? É uma planta que ocorre em local onde ela não é desejada, né, e que vai interferir com os objetivos do homem, tá? E que quando presente em agroecossistemas, ela vai interferir com as culturas econômicas, afetando a produtividade ou a qualidade do produto desejado, colhido, enfim, ok? Muito bom. Olha só, as plantas daninhas, elas podem ser chamadas de plantas daninhas comuns, né? Quando plantas cultivadas podem ser consideradas plantas daninhas, né? Uma vez que estejam crescendo aí espontaneamente em meio a outra cultura de interesse. Então, por exemplo, eu estou plantando soja e tenho a ocorrência espontânea de milho, por exemplo, né? O milho é uma outra grande cultura, né, de interesse. Porém, quando esse milho aparece espontaneamente no plantio de soja, ele é considerado, então, uma planta daninha. A gente chama, então, de planta daninha comum. Quando a planta, né, que cresce espontaneamente, apresenta algumas características especiais, por exemplo, agressividade, né, que vão permitir sua sobrevivência no ambiente, essa planta é chamada de planta daninha verdadeira. Então, elas, né, é o conceito que a gente mais entende, que a gente está mais habituado a ver sobre planta daninha. As plantas no mato, né? O pessoal fala, está crescendo mato na produção, então tem que eliminar, ok? Essas plantas normalmente são bastante agressivas, o pessoal até às vezes fala plantas daninhas, né? Como o próprio nome da disciplina, invasoras. E a ciência que estuda essas plantas daninhas, até então, ela não tem um consenso sobre qual o nome mais adequado para se utilizar, né? Alguns autores e a Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas chamam de ciência das plantas daninhas, né? Tem autores, né, que chamam de herbologia, porém, nem todas as plantas daninhas são consideradas ervas, né? Então, esse nome não é adequado, por isso não representa, né, o componente aí dos hábitos de vida das espécies daninhas. E o que o pessoal tem usado bastante é o conceito aí de matologia, né, o estudo no mato. Parece estranho, mas é isso mesmo. E a gente pode, então, se referir na nossa disciplina à matologia sem problema nenhum. Vamos adotar esse termo. Então, a matologia é uma ciência multidisciplinar e que vai integrar, obviamente, várias áreas do conhecimento, que envolve desde ciências básicas até ciências específicas de formação. Okay? Quando a gente vai trabalhar aí com as plantas daninhas, a gente tem que ter conhecimentos, né, em várias áreas. Então, vou falar algumas aqui. Por exemplo, na área da biologia, botânica e ecologia, né? Por quê? Porque esses conhecimentos, eles são muito importantes quando a gente está avaliando a questão mesmo de manejo biológico, né? Qual que é a adaptação dessas espécies aos ambientes, qual que é a relação de planta cultivada e planta daninha, né? Como elas interagem, lembra lá das relações ecológicas, né? Como que é a dinâmica de população dessas plantas daninhas. Então, olha só, aqueles conceitos lá de ecologia, botânica, né, vão ser importantes aqui.
A parte de fisiologia vegetal e climatologia, né? Por quê? Porque isso está diretamente relacionado ao comportamento e adaptação em diferentes ambientes, né? E isso tem muita proximidade com a questão aí da biologia e ecologia dessas espécies, né? Quais os ambientes que elas ocupam, que elas têm preferência, ok? E qual é a resposta, né, que essas plantas apresentam à aplicação de herbicidas, como é que elas crescem, como é que elas se desenvolvem. Então, tudo isso é fundamental a gente conhecer para o manejo aí das plantas daninhas. Parte de mecanização agrícola, né, que envolve aí máquinas, equipamentos, tecnologias, né, utilizadas para o controle das plantas daninhas. Então, eficiência da tecnologia de aplicação de herbicidas, novos equipamentos para aplicação, bicos, né, ou controle mecânico também. Toda a parte de ciência do solo, né, física do solo, química do solo. Isso é importante quando a gente quer saber, por exemplo, como é que esses herbicidas interagem com o ambiente. Qual é a persistência que eles têm no ambiente? Né? Eles afetam ou não a disponibilidade de nutrientes e água no ambiente? Quais são as adaptações, né, edáficas, por exemplo, tipo de solo interfere na eficiência ou não desse herbicida, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, ou componentes que eu tenho presentes no meu solo, né? Química e bioquímica, né, aliada a outras ciências, por exemplo, aí no estudo da fisiologia dos herbicidas, né, dinâmica ambiental dos herbicidas, como é que eles se decompõem no ambiente, ou até mesmo nas plantas, né, como é que eles agem nas plantas, qual que é o ciclo bioquímico que eles interferem, né, ou não, e toda a parte, ó, toxicologia, sociologia e legislação, né, isso é fundamental, isso está mais relacionado à parte dos estudos, né, aqueles níveis de toxicidade para plantas, animais, né, seres humanos, a parte de certificação e venda desses produtos, registro desses produtos, matemática e estatística, que estão relacionados aí toda a parte de modelagem e análise experimental, né, para os trabalhos científicos de validação, fitotecnia, entomologia, fitopatologia, nematologia, carologia, virologia, genética, né? Vejam só quantas coisas nós temos que saber quando vamos nos dedicar aprofundadamente aí no estudo do manejo, né, de plantas daninhas, porque a gente está trabalhando com vários fatores agindo ou sofrendo ação ao mesmo tempo. Alguns dados para vocês pensarem aqui, ó. Com relação à produção, por exemplo, mundial de grãos, né? Total e per capita. Então a gente tem aqui, ó, né? Aqui o ano, produção mundial e produção per capita pelo número de habitantes que a gente tem no mundo, né? Olha só a evolução de 1950 até 1990, né? Em milhões de toneladas, ok? Vejam que houve um aumento no total de quilos per capita ao longo desse tempo, mas não foi um aumento tão significativo, né, quanto o aumento na tonelada de grãos. Por quê? Porque a população também cresceu de forma muito acelerada nesse período. Aqui nós temos algumas médias de produtividade na cultura do milho e algumas perdas causadas por doenças, pragas e plantas invasoras. Então, a gente tem aqui o grupo de países, né? Tem aqui, ó, o grupo A, B, C, D, os Estados Unidos e o grupo E. Então, aqui, ó, o grupo A, Angola, Benin, Botsuana, Cabo Verde, né? Países aqui da África. Grupo B, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Venezuela, Argentina e Chile. Venezuela. Grupo C, Argentina e Chile. Grupo D, China, Japão e Coreias. E o grupo E, Alemanha, Holanda, Áustria e Suíça.
Então, aqui está bem distribuído a questão aí, até de nível socioeconômico, né, desses países, e a gente pode ver, olha só, a produtividade, né? Isso aqui, por exemplo, dados aí que mostram bem essa variação, né? E aqui os Estados Unidos, eles são tratados aqui como um grupo à parte, porque, né, a agricultura deles lá é muito específica, muito tecnológica, né? Então ele não se enquadra em nenhum desses outros grupos, até pela questão de área que tem disponível. Aqui a produtividade que a gente tem nesses diferentes grupos, né? Então veja, que o Brasil está aqui enquadrado, né, na segunda pior categoria, estava, né? E olha só as perdas, né? A perda potencial e a perda real atual, com relação a doenças, pragas e plantas invasoras. Então vejam que quanto mais baixo o nível tecnológico da agricultura, maiores são as perdas potenciais aqui por plantas invasoras, ok? Obviamente que isso também se reflete nas pragas e doenças, mas vejam a discrepância quando a gente trata aqui, né, do manejo de plantas invasoras. A gente chega a ter potenciais de perda aí na ordem de 50%, né, para os países africanos e 40, 45% para o nosso grupo aqui. Aqui a gente tem as médias de produtividade na cultura, que é soja, e perdas causadas por doenças, pragas e plantas invasoras. Vejam que a gente tem um cenário aqui também bastante parecido com o anterior, né? Grandes potenciais de perda aqui, ó, por plantas invasoras, tá? Isso mostra a relevância de se estudar isso, né, quando a gente vai trabalhar com agricultura. Aqui a evolução, né, como a gente falou do aumento da população, vejam só aqui a transformação da população rural e urbana no Brasil em porcentagem de 1940 até 2000, né? Vejam que lá em 1940 nós tínhamos aí 70% de uma população nossa sendo rural, 30% urbana, né? E olha como isso foi mudando ao longo do tempo, né? Já no ano de 2000 nós tínhamos aí, né, 80% da nossa população vivendo em áreas urbanas, ok? Apenas 20% nas áreas rurais, é o que acaba sendo resultado aí de uma série de fatores, que não vem ao caso a gente discutir agora, né? Sucateamento de mão de obra, né? Por exemplo, mecanização exagerada, né? Justificável, obviamente, as pessoas não querendo mais trabalhar no campo, né? Porque é pesado, é sofrido, então eles querem uma vida melhor na cidade. Então, um conjunto de fatores que contribuiu para essa questão aí. Aqui a gente tem, olha só, o nível de práticas de manejo utilizadas aí em 4 regiões, né, agrícolas, ok? E em algumas partes do mundo. Então, vejam, como é que é o nível de prática de manejo de plantas daninhas nessas regiões aí, ó, aqui, ó. Considerando de uma forma geral o mundo, quando a gente coloca tudo aqui dentro do mesmo cesto, né, a gente vê que predomina o quê? Um baixo nível de prática de manejos, né, de plantas daninhas, né? Médio, que muito pobre e bom, ok? Aí a coisa vai mudando quando a gente começa a separar esses cenários. Quando a gente vai lá para a Ásia e Pacífico, né, a gente tem um bom nível de controle, né, de práticas de manejo de plantas daninhas, né, sobressaindo aí a 80%, e 20% um nível baixo de práticas de manejo. Na África, a gente tem, né, predominância aí de um nível muito pobre
de práticas de manejo de plantas daninhas, seguido por um nível muito baixo e apenas uma pequena parcela, né, 20% em torno de médio ou boas práticas de manejo de plantas daninhas. América Latina, o cenário, né, muda um pouco, porque aqui a gente começa a ter diminuição, né, do nível muito pobre, mas a gente ainda tem nível muito baixo aqui, né, baixo e médio, tá? E olha no Oriente Médio, predomina o quê? Baixo nível de práticas de plantas daninhas e médio. A gente não tem nenhuma parte nem muito pobre e nem excelente. Então tá bem aí no meio do caminho. Aqui a gente tem as perdas estimadas, né, de produção de alimentos causados pelas plantas daninhas em 3 classes de produção de culturas. Culturas altamente desenvolvidas, intermediárias e menos desenvolvidas, ok? Aqui, então, nós vamos ter a área cultivada, produção relativa por unidade diária, produção total, perdas pelas plantas daninhas e perda na produção mundial de alimentos. Então, nas áreas altamente desenvolvidas, né, que correspondem a 20% de toda a área cultivada aí no mundo, nós vamos ter uma produção, né, relativa por unidade diária de 1,5, ou seja, mais alta. A produção total de 30, né, com 5% de perdas por plantas daninhas, o que vai representar na produção mundial de alimentos uma perda aí de apenas 1,5%. Nas classes aí de, né, produção intermediária, que corresponde a 50% de toda a área cultivada, nós temos um índice de 1, né? 50% de toda a produção mundial, 10% de plantas de perda por plantas daninhas, que corresponde a 5%, né, de toda a produção mundial. E em áreas menos desenvolvidas, são 30% da área total cultivada, o menor índice de produção relativa por unidade diária, com 20%, com 20, né, por cento aqui da área total de produção, né, produção total, nós temos 25% de perdas por plantas daninhas, correspondendo também a 5% do total. Então, estima-se, né, que nós temos perdas aí de, hoje, né, na verdade, está em torno de 15% de toda perda na produção mundial de alimentos em decorrência, né, de presença de plantas daninhas, o que é muita coisa, gente, é muita coisa. Então, qual é a importância do estudo da biologia e das plantas daninhas, né? Podemos citar vários. Primeiro, os primeiros trabalhos que abordaram esse tema procuraram se preocupar aí com estudos da fenologia, né, as fases de reprodução, as fases fenológicas, né, da planta, fatores relacionados à competição, biologia da reprodução, nível de dano econômico, né, levantamento de plantas daninhas, né, catálogo. E na década de 30, isso começou a ser preocupação no mundo. No Brasil, isso só começou a ser, né, estudado, desenvolvido na década de 50, ou seja, 20 anos depois do que o mundo, né, as nações mais desenvolvidas começaram a trabalhar com essas questões, o Brasil, né, deu início. Então, com relação aí à fenologia. Então, a fenologia é importante para a gente avaliar e saber como é que as plantas crescem em resposta às diferentes condições ambientais. Brotação, floração, frutificação, né? Em que intensidade e em que época que esses fenômenos ocorrem, para saber, né, qual o melhor período para fazer o controle. Estudos de ecótipos, né? Por quê? Porque em função dos vários sistemas de produção e das diferentes condições ambientais que a gente tem,
a gente acaba tendo a chance de ter biótipos diferentes, com diferentes agressividades. Eu posso ter uma variedade muito mais agressiva do que outra em uma determinada região, posso ter uma planta daninha ocorrente numa região e em outra não. Então, é importante estudar essas variações aí. Aqui, por exemplo, uma espécie de planta daninha, que vai ter até um artigo como atividade para vocês depois da aula, que é o gênero Coniza, né, representado por duas principais espécies aí, a Coniza canadensis e a Coniza bonariensis. São plantas que infestam culturas, pomares, vinhedos, diversas pastagens, áreas não agrícolas, né? Então, uma espécie que tem uma ampla ocorrência. Ela se propaga por sementes, que são disseminadas pelo vento e pela água. Então, ou seja, você não precisa de nenhum agente dispersor, né? Nenhum vetor dispersor específico. Elas não apresentam dormência, então elas estão aptas a germinar e ocuparem novas áreas. A germinação ocorre na superfície do solo e cada planta é capaz de produzir aí 200 mil sementes, né, na sua frutificação. A Coniza bonariensis é uma planta anual, com a germinação ocorrendo aí no final do outono e do inverno, e predominantemente, né, mas que tem relatos, né, comprovações de germinação dessa planta durante todo o ano. Ela tem uma eficiência e adaptação ecológica extremamente elevadas, ocorrem bastante também em sistemas conservacionistas, como semeadura direta ou cultivo mínimo do solo, né? Então, mesmo em locais bem conduzidos, essa planta é comum de ser encontrada. E foi o primeiro caso de resistência observado nessa espécie foi em 1980, no Japão, né, identificando-se plantas, indivíduos resistentes ao paraquat. E em 2001, plantas resistentes ao glifosato, né? Ou seja, você pode aplicar esses produtos, que essas plantas elas não vão morrer, né? A gente, pelo uso inadequado, constante e abusivo, selecionou muito rapidamente indivíduos que são resistentes a esses produtos. E essa planta, uma vez resistente a esses produtos, ela consegue cumprir seu ciclo de vida, produzir sementes e gerar descendentes, aumentando então a população de plantas que apresentam essa resistência. Aqui, né, uma foto da Coniza bonariensis ainda jovem, né, nos primeiros estágios aí de desenvolvimento. Aqui depois adulta já com as flores. E aqui a gente tem a Coniza canadensis também, né? Vocês já devem ter visto isso em terreno baldio, em área abandonada, às vezes em jardim, né? E até mesmo em hortas, é comum. Nós temos o capim-colchão, são plantas aí do gênero Digitaria. Estima-se hoje de 220 a 325 espécies, né, dentro desse gênero. Para fazer a identificação dessa espécie é necessário uma lupa com aumento mínimo de 25 vezes para poder fazer a identificação correta de qual espécie é dentro desse gênero. Okay? E aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em cana-de-açúcar, nós temos 6 espécies diferentes de Digitaria sendo encontradas de forma bastante comum ao longo do ciclo produtivo. Digitaria nuda, ciliares, horizontalis, sanguinalis, bicornis e insulares. Vejo então que é um gênero que apresenta uma grande quantidade aí de plantas com potencial daninho invasor. Aqui, olha só, a necessidade de se utilizar essa lente de aumento, porque a classificação das espécies dentro desse gênero ela é muito feita em função da característica aqui das suas panículas, olha só, tá vendo? Aqui a gente tem diferentes tipos de panículas, ó. A forma de inserção dos grãos, a disposição, tá vendo? Mais ou menos pilosidade. Então, com isso a gente consegue identificar a espécie.
Nós temos plantas daninhas perenes, ok? Aqui o sistema de reprodução delas, se é por sementes, rizomas ou estolhos. Então nós vemos que a imensa maioria aqui dessas plantas daninhas perenes apresentam a reprodução por meio de sementes, mas a Pesqueira fuxifolia, ela também se reproduz por rizomas. Então aqui vocês devem conhecer aqui os nomes populares, né? Fedegoso, leiteiro, vassourinha, malva branca, guaxuma ou carrapicho, famoso, malva estrela, ok? São plantas perenes, espécies daninhas perenes. Aqui nós temos uma listagem das 15 mais importantes plantas daninhas do mundo. E qual é o seu ciclo de vida e a sua família, né? Então, não precisam se preocupar com isso, mas nós temos aqui, né, uma listagem das 15 principais espécies, suas famílias, e se elas são perenes ou anuais. Até a aveia entra aqui na relação de plantas daninhas. Bom, também, né, áreas importantes do estudo aí é o da biologia de populações, para saber se as plantas anuais, como é que é o ciclo delas, né, de produção e dispersão de sementes, se forma um banco de sementes, como é que esse banco é formado, qual é a persistência dessas sementes no banco de sementes, essas espécies apresentam sementes com dormência ou não, né? E nas plantas perenes, né? Os órgãos, como é que são os órgãos de propagação vegetativa? Tem, não tem? Tem rizoma, tem estolão? Qual que é a dinâmica dos órgãos de propagação, a disseminação? Tem dispersor, não tem dispersor? Quem são? Né? Então, são fatores importantes para saber sobre a biologia dessas populações, como é que essas populações elas se estabelecem e se desenvolvem ao longo do tempo. Porque algumas plantas a gente precisa fazer o controle em momentos muito bem específicos, muito bem determinados, para que a eficiência seja maior. Então, esses estudos são fundamentais. Estudos relacionados à lelopatia, né? Algumas plantas aí daninhas liberam substâncias, né, no solo que inibem o desenvolvimento, a germinação das espécies de interesse comercial. Então, isso é uma área também bastante estudada, está crescendo ainda mais. Vai passar um avião. Modelagem dos mecanismos de interferência entre a cultura e as plantas daninhas, né? Como é que elas se interrelacionam, como é que elas se afetam, né? Isso é importante. Aqui nós temos algumas outras plantas daninhas, né? Daqui da classe das monocotiledôneas, mostrando a época de florescimento e o tipo de reprodução. Vejam aqui, ó, nas monocotiledôneas é muito comum também a reprodução por rizomas. Por isso que é bastante difícil a gente conseguir controlar, né, essas gramíneas aí invasoras. Porque ainda que a gente não deixe, por exemplo, a espécie semente A produzir sementes, ela continua se reproduzindo por rizomas. Então é muito difícil o controle. A gente tem que arrancar esses rizomas também para ter uma ação efetiva. E aqui nós temos a grama seda, tiririca, sapé, o capim colonião, grama batatais, capim mimoso, capim maçambará e a taboa, né? Importante isso daqui. Aqui nós temos o ciclo de vida de uma planta daninha anual. Não, como é que se comporta isso? Então, a gente já vê que é bem parecido com aqueles ciclos que a gente estudava lá em ecologia. Então, eu tenho aqui a planta madura. A planta madura ela vai florescer, ok? Vai produzir, então, a semente. E essa semente será dispersa. Aqui, a dispersão pode seguir, né, dois caminhos. Ou essa semente dispersa ela já vai morrer, então a gente já vai ter um nível de mortalidade dessas sementes aqui, e uma parte dessas sementes vai atingir o solo, né? Parte dessas sementes que atingem o solo vão compor aí o banco de sementes. Algumas sementes presentes no banco também vão morrer, ok?
Outras sementes podem apresentar dormência, vão ficar, então, latentes no solo, até que as condições para ela germinar ocorram. E outras sementes vão germinar diretamente, né? Superada a dormência, essas sementes também entram no processo de germinação e o ciclo continua. Então, germinou, nós temos a emergência dessas plântulas, né? A saída delas para o solo, do solo. A planta, então, no seu estado vegetativo, né? Ela vai aqui se desenvolvendo, crescendo, adquirindo, recapturando recursos, utilizando recursos do meio. E aqui entra muito a questão aí da competição com as culturas, porque nesse momento, né, de estágio vegetativo da planta, ela está consumindo água e nutrientes, né, assim como a cultura, então ela compete, até que ela atinja a sua maturidade, reiniciando o ciclo de florescimento, produção de sementes e assim por diante. Bom, então as plantas daninhas elas podem ser classificadas quanto ao ciclo de vida. Então tem as que a gente chama de anuais, né? E aí nós temos o grupo das anuais de verão e as anuais de inverno. Nós temos as bianuais ou bienais, né? Que produzem a cada 2 anos, ou seja, após a germinação, o primeiro ano ela vai se desenvolver, ficar só no estágio vegetativo, e no segundo ano é que ela vai atingir a maturidade, né, reprodutiva e gerar, então, os descendentes, as sementes. E nós temos as plantas perenes, que podem ser divididas em plantas perenes simples e complexas. Então, plantas perenes simples, como ervas e arbustos, e as plantas perenes complexas, né? Arvoretas, árvores, né? Espécies mais complexas na sua estrutura, na sua biologia, na sua fisiologia, na sua reprodução, na interação com os fatores ambientais. Bom, é cada vez mais gritante a necessidade de se intensificar os estudos e novas pesquisas e nas áreas aí, por exemplo, de mecanismos de dormência, né? Como é que a gente faz para estudar a dormência dessas plantas, quanto tempo essas sementes permanecem viáveis no ambiente, né? Como é que a gente verifica isso? Os biótipos das plantas daninhas, né? Então, aqui fazendo esse mapeamento por biologia molecular, para se ter um mapeamento genético dessas plantas, das suas diferentes variedades e, consequentemente, estudar aquelas que são mais ou menos suscetíveis a determinado princípio ativo. A dinâmica dos propágulos vegetativos, né? Como é que se comportam? Qual é a fase de maior desenvolvimento desses rizomas ou desses estolões, né? Como é que isso ocorre? Predição da emergência, então saber, com base nesses estudos, qual é a época em que a maior parte dessas espécies vão começar a emergir. Porque às vezes a fase ótima de controle é logo pós-emergência. Aí você vai e faz esse controle, você tem um sucesso maior na erradicação e no controle das plantas daninhas. Então, saber isso. Se a gente tem uma sincronicidade ou um anacronismo, né, no momento de emergência dessas plantas. E qual é o nível de dano econômico que essas plantas realmente trazem? Até que ponto é interessante eu efetuar o controle ou não? Bom, até determinado nível, ainda é mais barato eu ter um pouco de perda do que aplicar o produto. A partir desse nível, não, eu tenho que fazer uma intervenção, senão os prejuízos, né, são muito maiores. E assim, esses estudos estão tomando cada vez mais dimensão nos dias de hoje. Aqui nós temos a sequência de eventos, por exemplo, de dormência, germinação e emergência de semente de plantas daninhas, né? Então, olha só, a gente tem aqui o processo de formação da semente,
Então, nós temos dois tipos aqui, nós temos a semente não dormente, né, no processo de formação, tá? Enquanto a semente ainda está se formando dentro do fruto, eu já posso ter uma dormência primária ou essa semente não apresenta nenhuma dormência. Então, vamos seguir aqui esse caminho da não dormência inicial. Então, a semente foi formada e não apresenta dormência no momento da sua formação, né? Dormência fisiológica. Após a maturação do fruto, essa semente, ela pode adquirir o que a gente chama de dormência secundária. Não foi no momento que ela foi formada, mas após a maturação. Ou ela está apta a germinar. Beleza. Aptou a germinar, ok. Aquelas que seguem para a dormência secundária, né? A gente pode ter aqui, né? A semente não dormente, ok? E aí essa semente não dormente vai emergir, ok? E nós temos aqui a semente não dormente, mas que apresenta aqui essa dormência, teoricamente, por conta de fatores ambientais. Então, a semente quiescente. As condições ambientais estão favoráveis e a semente não germina, ela está dormente. Agora, a semente não está dormente, mas as condições favoráveis não estão adequadas. Então, ela não germina, ok? Mas ela está apta a germinar. É a semente quiescente, porque assim que as condições ambientais entram, né, na condição ideal, ela germina. E nós temos aqui, né, a segunda via no processo de formação de semente, que é a dormência primária, logo inicial, que pode virar uma dormência secundária ou, né, depois essa dormência não ser presente no momento da maturação final do fruto, promovendo então a germinação e a emergência. Aqui a dinâmica do banco de sementes de plantas daninhas, né? Bastante parecido com aquele ciclo que a gente viu lá na disciplina de ecologia. Então nós temos aqui a planta, ok? Que ela pode morrer ou gerar semente. Então no caso aqui dela gerar semente, essa semente vai compor o banco de sementes. Parte dessas sementes vão germinar direto, produzindo novas plantas, e uma parte vai morrer. Parte das sementes aqui do banco de sementes, né, vão deteriorar e morrer no próprio banco. Outras serão atacadas por micro-organismos, né? Outras serão predadas por vertebrados e invertebrados. E o banco de sementes, ele também pode ter contribuição, não só das sementes oriundas da planta que, né, sementeou naquela área, mas por transporte de maquinário, animais, vento, água. Então, aqui é aquilo que vocês lembram? Semente autóctone, proveniente da própria área, semente alóctone, que está vindo de outras áreas para compor o banco de sementes. Bom, um pouquinho do histórico aí das sementes, né, internacionalmente e nacionalmente. Então, aqui, ó, as plantas daninhas, elas estão presentes na vida do homem aí desde quando a agricultura começou, né? Sempre existiu essas espécies que eram consideradas inadequadas, daninhas para as espécies que o homem tinha interesse em produzir. Então, muitos estudos citam os trabalhos de Bohlen nos Estados Unidos no final do século XIX já, por exemplo, usando sais de cobre para o controle seletivo de plantas daninhas em cereais. Também tem estudos na Europa utilizando-se sais metálicos ou ácidos em culturas de cereais. O 2,4-D ele surgiu em 1941, tá? Já começou a ser utilizado. Nos Estados Unidos, em 1950, foi criada então a Associação, né, das Conferências Regionais de Controle de Plantas Daninhas. Então, primeira associação para discutir esse assunto. Logo em 1951, né, foi lançada então a revista Weeds, né, e em 1956
foi fundada, então, a Sociedade Americana de Plantas Daninhas, né, que assumiu, então, as publicações da revista Weed Science. E olha que interessante, né? A partir do advento aí desses produtos, né, por exemplo, do 2,4-D em 1941, olha só o comportamento nos métodos de controle de plantas daninhas nos Estados Unidos a partir disso. Então, a gente tem aqui desde 1920 até 1990. Então, em 1920, esses produtos não existiam. Então, a gente tinha aí 60% do controle de plantas daninhas realizado por energia animal e 40% por energia humana, né, roçada e por aí vai. Não existia controle mecânico e nem químico. A partir de 1941, com o advento aí de novas tecnologias, olha só como reduziu drasticamente isso daqui, né? Nós passamos a ter 10% de energia animal, 20% de energia humana e 70% utilizando-se, né, fatores aí mecânicos, né, controles mecânicos, mas ainda não tinha uma efetiva quantidade de produtos químicos, métodos químicos de controle. Em 1975, a coisa já mudou totalmente de figura, né? Nós temos aí um pouco mais de 50% da prática sendo feita por controle químico, né? 40% ainda, ou seja, bastante por controle mecânico. Não se usava mais tração animal, né? E ainda havia 5% de parcela humana nesse controle. Em 1990, energia humana menos de 1%, né? E olha só o incremento aqui no controle químico, tá? 75% de toda a produção era feita baseando-se apenas no método de controle químico, né? E isso trouxe bastante problema, a gente vai ver isso em aulas futuras. Em 1956, ocorreu o Congresso Britânico de Controle de Plantas Daninhas. Em 1960, foi criado o Conselho Europeu de Investigação em Plantas Daninhas, né? E em 1975, foi criada a Sociedade Europeia de Plantas Daninhas. Então, vejam que é relativamente recente, né? Todo esse panorama aí no mundo. E no Brasil? No Brasil, os primeiros trabalhos foram realizados aí com um levantamento de plantas daninhas na década de 40 e 50, ou seja, para se conhecer quais são as plantas daninhas, né? O primeiro herbicida registrado no Brasil foi o 2,4-D, né? Éster butílico, a 14%, com o nome de mata-mato mágico, né? Então, mato nunca mais, né? Weed no more. Enfim. Em 1956, o primeiro seminário brasileiro de herbicidas e ervas daninhas, né? Então, não ficamos aí tão atrás, né, no início da discussão desses fatores, desses trabalhos, dessa área de pesquisa. Por quê? O Brasil já estava se tornando, né, um grande potencial aí de produtor, o que se verifica hoje. Então, em 1963, houve a criação da Sociedade Brasileira de Herbicidas e Ervas Daninhas, né? Em 64, começou a ser ministrada a primeira disciplina de graduação sobre herbicidas e ervas daninhas, lá na Exalc. Em 78, foi criada a Revista Oficial da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Tranquilo, gente? Então, acho que para hoje, né, a gente já viu aí várias informações importantes, um pouco da introdução, importância e histórico. Na aula que vem a gente vai ver mais coisa. E como eu disse aqui no início da gravação, eu vou mandar esse material para as representantes, né? E vou passar a atividade também para ser entregue daqui 15 dias, tá bom?
vai ser o resumo de 2 artigos científicos também relacionados aí à buva, o capim-colchão, ok? Grande abraço, estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais, boa semana.